Olá, turma! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à live de número 214 e hoje com o tema Como gerar engajamento nos participantes antes do treinamento, o que nós chamamos de atividades de pré-work. Então, o primeiro ponto a entender é que um treinamento ele é dividido em três grandes partes. O que acontece antes do treinamento, o que acontece durante o treinamento, mesmo quando ele tem longa duração e existe uma distância temporal entre um encontro e outro. Ainda estamos no durante. E o pós-treinamento. O pós-treinamento, inclusive, ele é crucial para que as pessoas possam aplicar dentro do contexto delas. No livro 6DS, eles citam lá que aproximadamente 50% dos treinamentos sofrem uma ruptura no pós-treinamento. Então é importante fazer muito bem feito esse pós-treinamento. Agora, o que é o pré-treinamento? Deixa eu compartilhar aqui a minha tela. Então, é quando você prepara os participantes antes do primeiro encontro. E aí nós temos muitas possibilidades. Nós podemos utilizar o pré-work para mandar informações de logística, preparar as pessoas para o ambiente, preparar a atitude delas, trabalhar a disposição para que elas participem ainda de forma mais efetiva no treinamento. Nós podemos gerar conteúdo prévio para fazer um alinhamento, para que eles tenham uma base para o encontro principal. Nós podemos também aplicar alguns assessments de autoconhecimento, material que vai ser útil para o facilitador, facilitadora, antes do treinamento, para poder customizar o treinamento para customizar melhor esse treinamento. Então, uma das atividades possíveis é fazer um diagnóstico ou aplicar algum assessment de autoconhecimento. Então, eu já fiz diversas vezes utilizando, por exemplo, assessments como o DISC. Então, antes do treinamento, eu enviava um e-mail informando, depois eu enviava o teste do DISC e preparava as pessoas para o nosso treinamento. Com essas informações em mãos, eu conseguia mapear qual era o perfil da turma, se tinha um perfil mais dominante, se era mais influente, mais analítico, mais estável. Isso me direcionou muitas vezes nas atividades, no que eu tinha que investir mais tempo. Então, esse assessment é fundamental. Eu já fiz com assessment de comunicação, o treinamento de liderança, e um dos aspectos a se trabalhar era a comunicação. Então, entender se o desafio maior era a escuta, ou falar com clareza, falar assertivamente, me ajudou a direcionar o treinamento e ser muito, muito mais efetivo nos resultados. Então, nós podemos aplicar esse assessment antes do treinamento. Claro que eu preciso ou fazer um vídeo explicando como que se preenche, ou fazer um e-mail preparando de forma muito clara esse procedimento. Então, é uma das possibilidades. Eu gosto muito também de ter um grupo no WhatsApp e nesse grupo eu passo as orientações, dou as boas-vindas e mando os assessments que são necessários. Então, essa é uma das atividades que você pode aplicar. Você também pode utilizar esse momento prévio como uma introdução, uma preparação ao conteúdo que você vai trabalhar. E esse conhecimento prévio faz toda a diferença. Imagine a seguinte cena.
Você foi convidado para ir ao cinema. Só que não te falaram o nome do filme, não te falaram a sinopse e você ainda chega atrasado no filme. O filme já começou, você entra e senta. Como você se sentiria? Pois é. Então nós podemos evitar essa sensação. Como? Enviando um conteúdo prévio para estimular as pessoas. Sabe, eu não sei se você, em algum momento da sua vida, já assistiu novela ou algum seriado onde no final eles despertam o interesse para a cena seguinte. Nós podemos fazer o mesmo com esse conteúdo prévio. Jogar um conteúdo, disponibilizar um conteúdo para os participantes para despertar neles um forte desejo para que eles participem efetivamente dos encontros ou do encontro que virá. Então, uma das estratégias é um conteúdo preparatório. Vou ministrar um treinamento para uma empresa e é um treinamento de liderança de longa duração. Outra facilitadora conduziu alguns módulos e agora eu fui convidado a conduzir outros módulos. E nesse treinamento, eu não sei se iniciativa desta facilitadora ou da própria empresa, eles fazem atividades de pré-work. Em um dos encontros, prévio a esse encontro, eles disponibilizam um vídeo. No outro, um livro. E aqui não precisa ser um livro inteiro, pode ser trecho de um vídeo, de um livro, ou um capítulo de um livro. Então, eles entregam esse material antes. Para esse módulo que eu vou ministrar de gestão emocional, eu disponibilizei o e-book produzidos por nós pela Academia do Trainer. Eles vão disponibilizar esse material aos participantes previamente. Então, quando eles chegarem no treinamento, eles já vão ter uma boa base para eu aprofundar e focar mais na prática. Claro que eu vou aprofundar o conteúdo, mas eu vou aproveitar e focar mais na prática. Então, o objetivo aqui não é substituir o treinamento, é gerar por isso o nome pré, é preparar os participantes para o seu encontro. Uma outra possibilidade são as informações de logística do treinamento. Você disponibiliza informações de logística. Eu já participei de muitas formações. Hoje eu estou em Brasília, em São Paulo. Então, muitas formações. Formações como game designer, formação em facilitação, formação em facilitação da metodologia Points of View, e é muito comum nessas grandes formações você receber previamente toda a logística, onde vai ter restaurante, onde tem uma rede de hotéis próximo ao local do evento, tudo isso. Então você também pode fazer o mesmo com os participantes. Qual a logística, a questão de ar-condicionado, a questão de preparação da atitude dos participantes, o que levar, o que não levar, informações relevantes para os participantes. Você já está preparando eles para o seu ambiente. Tipo de roupa que vão utilizar. Então, por exemplo, numa das formações da Academia do Trainer, que é de palestras de poder, formação de palestrantes, os primeiros encontros eu peço para eles virem com uma roupa leve, as meninas cuidarem a questão de decote. Por quê? Por conta das atividades que vão fazer. Então eu já estou preparando as pessoas para o nosso encontro. O objetivo é criar uma expectativa, mas não entregar demais. Então, gerar uma certa expectativa nos participantes e cuidar para não revelar tudo que vai acontecer no treinamento. Porque
É muito interessante quando o participante não sabe o que vai acontecer no encontro seguinte, no módulo seguinte, após o coffee break. É muito interessante. O problema é quando eu e você, como facilitadores, facilitadoras, nos tornamos previsíveis, que os participantes já sabem, agora ele vai fazer isso, agora ele vai fazer isso. Então nós temos que cuidar também para não entregar tudo, para deixar essa surpresa, para que as pessoas possam se surpreender com o que nós vamos realizar dentro do ambiente de treinamento. Você pode também pedir para as pessoas trazerem algum problema para ser resolvido no treinamento, se esse for o foco. Fazer um registro de alguma situação que eles viveram, conversar com a equipe. Eu lembro na formação Points of View, como atividade prévia, nós tínhamos que tirar uma foto de elementos que nos representavam, mas sem entregar de quem era. Por exemplo, não podia ter uma foto minha ali, porque senão as pessoas logo saberiam que aquela foto que eu tirei era minha. Mas elementos que tinham a ver com você. Eu tirei foto, por exemplo, dos meus 2 filhos, eu tirei uma foto junto, tinha mágica, tinha jogos, então tudo que representava elementos importantes para mim. Família, aprendizagem baseada em jogos, a mágica como recurso instrucional e um hobby que eu tenho há muitos anos, porque lá no evento a gente analisava aquelas imagens e tinha que tentar identificar de quem era. Então era uma forma de conhecer mais as pessoas. Foi uma atividade muito bacana, de forte impacto emocional e de muita relevância para aquele momento da formação. Então são algumas possibilidades que você pode fazer nessa atividade de pré-work. Então, aqui cuidado, porque não é. Lembre-se que as pessoas têm o tempo, mas esse tempo não é só dela, é da equipe, é da família, é do trabalho delas. Então não é para você ocupar demais esse tempo. Tem que ser atividades ou elementos que não exijam tanto tempo para que as pessoas não tenham desculpas para não fazer. Senão elas vão te apresentar uma desculpa e não vão fazer aquilo. Então, se a leitura do livro tem que ser um pedaço pequeno, se é uma atividade, não pode consumir mais do que 10, 15, 20 minutos. Então, cuidado para você não exagerar também no tempo que você vai tomar das pessoas ou que elas vão investir. E aproveitar para falar do nosso lançamento. Em breve, vamos anunciar aqui o pré-lançamento do livro DNA da Aprendizagem Baseada em Jogos. O livro está pronto, agora está em fase só do prefácio, ele já foi para registro e agora tem uma pessoa que é a Mônica Magalhães que está fazendo o prefácio do livro. Ela é gestora de RH do Superior Tribunal Militar do STM e ela já está acompanhando esse processo da Academia do Trainer desde 2017. Então já são aí quase 10 anos acompanhando essa trajetória nossa em desenvolver jogos. Eles já desenvolveram lá no STM jogos, então ela tem também muita expertise para prefaciar esse livro. Então em breve vamos fazer o lançamento, esse livro minha autoria e autoria do Renan. O Renan é meu filho, é um entusiasta por jogos, e ele conhece jogos, utiliza jogos desde os 5 anos de idade. Então, estamos falando aí de 1995, 1996, ele já jogava. Na época no computador, depois, mais tarde, que veio a se conectar com jogos de tabuleiro. Mas desde aquela época, o Renan já desenvolveu uma grande paixão por jogos. A minha filha, na realidade, a Maria Luísa, também gosta muito de jogos. Tivemos momentos incríveis e ainda temos jogando em família. Então é muito legal quando a gente pensa
na história do livro, você vai ver isso na introdução e também ao longo de todo o livro. Espero que você possa participar de mais esse capítulo da minha vida, que é o lançamento do meu 4º livro. Então, nos vemos na próxima segunda-feira, 18h38. Tchau, bons treinamentos por aí.